Lição número 30 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. Essa também é uma lição extremamente importante, explicando por que Deus está em tudo que eu vejo. Ele está na minha mente. O contexto, novamente, não é o que percebemos do lado de fora, mas o que está dentro de nossas mentes. Portanto, pensar pode ser substituído por ver, porque nossos olhos relatam nada mais do que o reflexo do que estivemos pensando. A projeção faz a percepção. Na verdade, essa lição amplia nossa compreensão e experiência da projeção. A defesa do ego, por excelência, para reter nossa culpa, fazendo parecer com que nos livramos dela. A ideia para o dia de hoje é o trampolim para a visão. A partir dessa ideia, o mundo se abrirá diante de ti e tu o contemplarás e verás o que nunca viste antes. E o que vias antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. Esse é o tema que é repetido muitas vezes através do curso em milagres. Quando nossas mentes estão despertas e vemos com o amor de Jesus, tudo o que víamos antes vai desaparecer. Nossos julgamentos contra os outros e contra nós mesmos, nossas formas estranhas de entendermos os eventos, tudo vai desaparecer. Ao reforçarmos essa nova forma de pensar e ver, aqueles julgamentos que são defesas contra a verdade da realidade dos nossos irmãos e nossa, vão gradualmente se desvanecer, até desaparecerem inteiramente. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. É fácil vermos porque essas ideias podem nos amedrontar. Não são apenas nossos julgamentos, percepções distorcidas e pensamentos que vão desaparecer. Nós, como sempre, conhecemos a nós mesmos. Vamos desaparecer também. Esse é o significado real da ausência de defesas. Ser sem defesas. O ego iria tentar nos convencer de que precisamos de defesas para nos protegerem da nossa dor, tanto infligida de dentro quanto de fora. Ele nunca iria nos deixar conhecer seus segredos. Toda sua estrutura defensiva é destinada a nos proteger de Deus. A psicologia, o estudo do ego, nos ajuda a entender como a vida de todos, certamente quando chegam à idade adulta, é construída como uma defesa contra a dor e as mágoas da infância. Nós viemos a esse mundo para que pudéssemos nos sentir vitimados como crianças. Esse é o ponto de nascer nesse mundo, como discuti no prelúdio. Nossas vidas inteiras, do ponto de vista do ego, são feitas de defesas para nos protegermos do que viemos a aceitar como verdades inegáveis sobre o mundo e especialmente sobre nossos mundos pessoais. Eu não posso confiar na minha mãe, não posso confiar no meu pai, não posso confiar nas mulheres, não posso confiar nos homens, não posso confiar no meu corpo, não posso confiar em figuras de autoridade e assim por diante. Na vida de todos, essas conclusões são perfeitamente justificadas, porque nossos roteiros, como já vimos, foram escritos especificamente para justificarem nossos sentimentos
de tratamento injusto. Uma vez que a vitimação é aceita como verdade, construímos parede sobre parede de defesa para nos protegerem contra essas mágoas, desprezo e dores imaginadas da nossa infância e adolescência. Elas são imaginadas porque não estão mais lá. De fato, elas nunca estiveram realmente lá, sendo parte do nosso sonho. No entanto, nunca queremos olhar para essa verdade através da visão de Jesus, porque então iríamos perceber que foi tudo inventado. Realmente não existe justificativa para termos construído paredes de defesas, uma vez que nossos problemas são inerentemente inexistentes. Essa é a verdade que tememos. O significado de nossas vidas se transformou em sobrevivermos aos ataques violentos desse mundo duro, cruel, inexorável, insensível e violento. Os estilingues e arcos da fortuna ultrajante de Shakespeare. Não há dúvida que o mundo é cruel, insensível e violento. Foi por isso que o fizemos, e é esse o significado da afirmação. Entre aspas, o mundo foi feito como um ataque a Deus. Nessa existência está radicada a verdade do que estamos tão certos que é a realidade. Nós não queremos que nos digam que existe outra forma de olhar, porque é óbvio que Jesus não está falando sobre outra forma de olhar para uma mesa. Esse é apenas um exercício para nos ajudar a perceber que existe outra forma de olharmos para nós mesmos. Mais uma vez, conforme você pratica essas lições, pensando sobre elas e meditando, tente entrar em contato com o medo que vem de entender o que elas estão dizendo. É útil olhar para trás e ver como sua vida tem sido construída como uma defesa contra o que você acredita que é o problema. Como sobreviver como uma vítima inocente em um mundo cruel. Jesus nos ensina que existe outra forma de olharmos para absolutamente tudo. Mas essa visão vem a um preço. Substituir nosso ser vitimado, fortalecido por uma vida toda de acumulação de defesas, por um ser que pode ser verdadeiramente sem defesas, protegido, entre aspas, pela inocência que é o reflexo da impecabilidade do céu. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção, entre aspas. Não estamos tentando nos livrar do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Embora essas palavras não sejam usadas aqui, Jesus está claramente falando de extensão. Metade da dinâmica de olhar para dentro e ter isso afetando o que vemos do lado de fora. Com a projeção, nós vemos nossa pecaminosidade e culpa. As julgamos e as projetamos nos outros. Nós nos livramos do que não gostamos dentro de nós. Foi assim, literalmente, que o mundo foi feito. Em uma linha que devemos ler na lição 161, Jesus diz: assim foi feito o específico. Nós fizemos um mundo de especificidade para que pudéssemos ter alguém e algo sobre o que projetar a culpa que não queríamos. Jesus está nos ensinando sobre um novo tipo de projeção, a extensão, na qual pegamos o amor que primeiro vimos dentro de nós, o amor de Cristo que somos, o amor de Jesus com o qual podemos nos relacionar
e o estendemos para que o vejamos em todos os lugares ao nosso redor. De forma importante, nós não vemos o amor como separado de nós, como fazemos quando projetamos nossa culpa, na qual temos que ver nossa culpa em alguém além de nós mesmos. Algo intrínseco ao propósito da projeção. O amor de Deus, que é visto primeiro dentro de nós, é agora experimentado em todos os outros, não importando os véus de medo e ódio usados inconscientemente para ocultá-lo. Novamente, nós experimentamos esse amor em todos, porque primeiro o experimentamos em nós mesmos. A mudança que Jesus está discutindo é a mudança para nossas mentes certas, da projeção de culpa do ego para a extensão de perdão do Espírito Santo. E é central para a prática do curso em milagres. Ao invés disso, estamos tentando ver no mundo o que está em nossas mentes, e o que queremos reconhecer, lá está. O pensamento central é: o que queremos reconhecer, lá está. Como o texto afirma. A percepção parece te ensinar o que vês. No entanto, não faz senão testemunhar o que ensinaste. É a figura exterior de um desejo, uma imagem que tu querias que fosse verdadeira. Nosso desejo secreto é mantermos a separação, mas vermos a responsabilidade por ela em outra pessoa. A imagem que tu querias que fosse verdadeira é a culpa do nosso irmão. Portanto, o ego diz que a culpa é real e nós não queremos reconhecê-la, convencendo-nos a não reconhecermos a culpa da mente. O ego espera que nunca olhemos para o amor que já está em nossas mentes. No texto, Jesus diz que só temos duas emoções, amor e medo. Uma nós fizemos e a outra foi dada a nós. A emoção do medo, que é realmente a mesma que a culpa, é o que fizemos para encobrir o amor que Deus nos deu. Nós precisamos reconhecer a culpa para que possamos olhar além dela, para nos identificarmos com o amor que está lá. Isso, é claro, é totalmente diferente da forma de proceder do ego, que torna a culpa real e depois nos faz prometer que nunca olharemos para ela. Ele nos diz para não reconhecermos a culpa em nós mesmos, mas ao invés disso, para nos livrarmos dela, vendo-a em outra pessoa. No entanto, o ego nunca nos diz que seu plano não funciona, pois a culpa permanece dentro de nossas mentes, apesar das nossas tentativas febris de repudiá-la. Tudo está descrito muito claramente no texto. O propósito final da projeção é sempre livrar-se da culpa. No entanto, considera que estranha solução é o arranjo feito pelo ego. Tu projetas a culpa para te veres livre dela, mas de fato estás apenas ocultando-a. Experimentas culpa, mas não tem a menor ideia do porquê. Em qualquer união com um irmão, na qual busques colocar nele a tua culpa, ou compartilhá-la com ele, ou perceber a sua, tu te sentirás culpado. Verás culpa nesse relacionamento porque lá a terás colocado.
É inevitável que aqueles que sofrem de culpa tentem deslocá-la porque acreditam nela. Apesar disso, embora sofram, não olharão para dentro e não permitirão que ela se vá. Sua preocupação principal é perceber a fonte da culpa fora de si mesmos, além do seu próprio controle. Seguindo a orientação do ego, portanto, nós sacamos algo dos nossos antecedentes de décadas de experiência e conflitantemente declaramos que a culpa está em todos esses outros. Além disso, temos todas as provas necessárias para justificarmos a maneira com que nos sentimos a respeito deles. Nós expomos como eles abusaram de nós e nos trataram mal, ou como eles abusaram e trataram mal outros a quem identificamos como vítimas. Estamos tão absolutamente convencidos de que estamos certos sobre nossas conclusões. É por isso que um curso em milagres é tão difícil e amedrontador. De novo e de novo, Jesus nos diz que estamos errados, que Deus pensa de outra forma, mas nós estamos convencidos de que Ele está errado e nós estamos certos. Assim, estamos tentando unir-nos ao que vemos, ao invés de mantê-lo à parte de nós. Essa é a diferença fundamental entre a visão e o modo como tu vês. A forma como vemos, novamente, é ver os problemas ou objetos de prazer fora de nós. Nós sempre queremos manter separado de nós o que está do lado de fora. Mesmo quando parecemos querer nos unir aos outros, estamos realmente tentando ter a ilusão de união para podermos proteger nosso especialismo. Na visão, no entanto, não vemos mais a nós mesmos como separados de ninguém. No início do manual, Jesus faz uma afirmação importante que já citei. As qualificações de um professor de Deus consistem somente em que ele não veja seus interesses como separados dos de ninguém mais. Essa visão só poderia começar não vendo nossos interesses como separados dos de Jesus ou do Espírito Santo. No início, nossos interesses são bem separados, porque se nós nos unirmos a eles, a individualidade e o especialismo do nosso ego terão terminado. Portanto, precisamos mantê-los separados de nós, assim como fizemos com Deus. Baseados nessa dinâmica de divisão, nós separamos nossa culpa, projetando-a nos outros, a quem agora vemos como separados de nós. A visão é exatamente o oposto. Vendo todas as pessoas como a mesma, refletindo nossa unicidade inerente como o Cristo. O radicalismo do sistema de pensamento do Curso em Milagres é que Jesus não está falando sobre o cérebro ou sobre o corpo, mas apenas sobre a mente, que não pode ser vista nem tocada porque está além dos nossos sentidos ou de qualquer coisa física ou mensurável. A ideia de hoje deve ser aplicada com a maior frequência possível durante o dia. Quando tiveres um momento, repete-a lentamente para ti mesmo, olhando à tua volta e tentando reconhecer que a ideia se aplica a tudo o que de fato vês agora, ou poderias ver agora, se estivesse dentro do âmbito da tua vista. Jesus está novamente nos lembrando sobre a generalização. Não excluímos nada em nossa aplicação das lições. Lembre-se,
uma vez que você acredita que existe uma hierarquia de ilusões e um alcance do que percebe, está dizendo que a separação e as diferenças são a realidade e a verdade. A única realidade é o pensamento único da expiação. A única realidade dentro de nossas mentes. Porque aquele pensamento é visto como um. Tudo nesse mundo é o mesmo que qualquer outra coisa, porque todas as coisas compartilham o propósito único do perdão. A visão real não está limitada a conceitos tais como perto ou longe. Para ajudar-te a começar a acostumar-te com essas ideias, ao aplicar a ideia de hoje, tenta pensar em coisas que estejam além do teu âmbito de visão do momento, assim como aquilo que realmente podes ver. Aqui podemos ver Jesus sutilmente ajudando-nos a compreender seu ponto de que essa ideia funciona não apenas para o que os nossos olhos veem fisicamente, mas para o que pensamos sobre tudo também. O que nós vemos em nossas mentes, assim como o que realmente, entre aspas, vemos. Novamente, a visão real não tem nada a ver com qualquer coisa física. Ela não se aplica ao que percebemos fisicamente, ver, ouvir, sentir, tocar, ou a qualquer outra coisa, mas ao que pensamos. Lembre-se que não existe diferença entre o que pensamos e o que vemos. É apenas aceitando essa verdade que a pessoa pode começar a ter a compreensão que esperamos levá-la à experiência da nossa unidade inerente. Uma unidade que só pode existir seriamente na mente, uma vez que os corpos separam. Como Jesus nos lembra no texto, mentes são unidas, corpos não são. A visão real não só é limitada pelo espaço e pela distância, como também independe totalmente dos olhos do corpo. A mente é sua única fonte. Não poderíamos pedir uma declaração mais clara do que essa. Jesus não está falando sobre qualquer coisa que percebamos, porque estamos sempre vendo alguma forma de separação. O que significa que o que vemos vem de um pensamento de separação em nossas mentes. Um pensamento que está intrinsecamente equivocado. Como Jesus afirma em uma linha que vamos citar com frequência. Nada é tão cegante quanto a percepção da forma. Embora ainda não seja especificamente mencionado nessas lições, embora eu a tenha discutido no prelúdio, a ideia de ir até Jesus ou ao Espírito Santo em busca de ajuda é central para a nossa prática do curso em milagres. Separando-nos deles, estamos separados de nós mesmos e de Deus, o que significa que estamos considerando a separação como realidade. Tudo que pensarmos, vermos ou acreditarmos nesse ponto em diante será errado. É por isso que existe tanto medo associado a fazer esse curso. Começa a surgir lentamente em nós a compreensão de que estamos errados sobre tudo o que pensamos, percebemos e julgamos, sobre nós mesmos e sobre todos os outros. Um recurso para ajudar-te a acostumar-te a essa ideia é dedicar vários períodos de prática à aplicação da ideia de hoje com os olhos fechados, usando quaisquer sujeitos que venham à tua mente e olhando para dentro ao invés de para fora.
A ideia de hoje se aplica igualmente a ambos. A resposta à questão de por que a ideia de hoje se aplica igualmente ao que está dentro e ao que está fora é que não existe nada lá fora. O que parece estar fora é simplesmente uma projeção dos nossos pensamentos. Quer estejamos olhando para nossos pensamentos do lado de fora, ou para nossos pensamentos dentro de nossas mentes, não faz qualquer diferença. Eles ainda são pensamentos. Essas duas lições são bem explícitas sobre o fato de que tudo começa em nossas mentes. Isso está diretamente relacionado ao princípio descrito no texto e que já vimos nas lições. Ideias não deixam sua fonte. A ideia de um mundo, relacionamentos e corpos separados nunca deixou sua fonte na mente. Tudo o que percebemos são nossos pensamentos projetados. A única coisa que é importante, então, é entrar em contato com a fonte desses pensamentos, o ego ou o Espírito Santo. Esse é o propósito final desses exercícios e do próprio curso em milagres. Ken Wapnick.